Senador, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando ao senhor o seguinte: a gente está no meio de uma calamidade, no meio de uma tragédia no Rio Grande do Sul. Como é que os políticos estão respondendo a essa tragédia? Olha, eu acho que de uma forma bastante preocupada e efetiva, né? No sentido seguinte, eu estive lá na semana passada, eu faço parte do comitê, né, da comissão, né, temporária para atendimento a essa tragédia. Você vê ali é uma zona de guerra, basicamente, né, e precisa ser recuperado. O senhor esteve, inclusive, no Rio Grande do Sul, né? Então, estive lá, né, e precisa ser recuperado. Isso exige, primeiro agora, ações emergenciais e exige ações de recuperação depois, tanto de infraestrutura como recuperação econômica. É aí que entra o legislativo. A gente tem que trabalhar junto com o governo do estado, junto com o governo federal, para liberar recursos para lá, e vai precisar de muito. Não é só reconstruir estradas, como pessoas, a primeira coisa que vem em mente, reconstruir o sistema de saúde, tudo isso, mas também as empresas, o auxílio às empresas para que elas possam manter os funcionários, né, como a gente fez durante a pandemia, uma coisa que pode ser repetido e tem que ser repetido agora. Toda a questão da parte agrícola também, né? Quando a gente fala de empréstimos, créditos para isso, tudo isso aí tem que ser visto e vai ter que ter o apoio muito grande vamos chamar assim, de comunidade política, né? Em geral, né? De todo mundo tem que se unir. Nessa hora não tem partido, não tem ideologia, não tem nada disso. Tem um Estado que precisa do país e a gente precisa fazer isso junto. Muito bem. Como é que o senhor imagina essa tragédia, se alguma lição ela pode ser tirada dessa tragédia, do ponto de vista também dos políticos, essa pauta ambiental e da própria ciência? Estou falando isso porque a gente tem cientistas de ponta em relação a, por exemplo, a fenômenos climáticos. A gente está falando aí de um Carlos Nobre, por exemplo, Sim. que é um brasileiro que o Brasil deveria se orgulhar, né? E, na verdade, em determinado momento, a própria pauta política cria um negacionismo em relação a essa questão do próprio desmatamento, da própria mudança climática. O senhor acredita que isso pode mudar, essa calamidade, essa tragédia, pode trazer elementos positivos para a política? Olha, tem que trazer. Deixa eu colocar desse modo. Mudança climática é uma coisa que eu falo já há bastante tempo. Mudança climática não é brincadeira, não é falar assim, olha, isso aí está na cabeça de algum. Não, isso é fato, está acontecendo e vai continuar acontecendo se a gente tomar providência a nível mundial. Não é um país, não é outro, não é um governo, outro, isso aí tem que ser Estado em nível mundial. Sobre essas mudanças, o pessoal fala assim, tem um grupo pequeno de cientistas que fala isso aí é mudanças normais da Terra. Outro, maior, no qual eu faço parte, vamos dizer, no que eu acredito, que isso aí tem interferência humana. Isso vai exigir uma série de atividades que a gente tem que mudar, por exemplo, o uso de energias renováveis e outras coisas. Desmatamento também. Quando a gente entra nessa polarização política, quando a gente entra nesse tratamento político junto com a ciência, nunca dá certo, né? Ou porque as coisas são distorcidas ou porque elas são escondidas, e também é ruim. Você vê, desmatamento existe, a gente tem que tratar disso aí, né? Eu acompanho essa parte toda, tanto que a gente lançou o Amazônia 1, um satélite, justamente para acompanhar isso, satélite com tecnologia nacional, né, para isso. O segundo, Amazônia 2, a minha negociação com a China, com o ministro, era para já fazer um satélite com radar de abertura sintética, para conseguir ver dentro do canopi das árvores, para você pegar os bandidos antes que eles cortem as árvores, né? Porque cortou depois, é difícil. Então tem muita coisa que precisa ser feita sobre isso. Eu acho que essa tragédia traz também um senso muito maior a respeito de gerenciamento de risco e prevenção. Eu tenho um projeto de lei, que é o 5.002, de 2023, feito no ano passado por quem? 8 meses o trabalho da Defesa Civil com o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, para escrever esse projeto, junto com o meu gabinete, onde a gente está cuidando da parte legislativa. E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito antes. Eu, 30 anos trabalhando com investigação, prevenção de acidentes, né, aeroespaciais, e você vê todo ano morrendo gente pelas mesmas causas. Isso é inaceitável, a gente tem que tomar uma providência. E no Brasil a gente trata muito da recuperação, né, depois. Tem que pensar no momento antes, o gerenciamento de risco, que é uma amplitude maior, a prevenção, que está dentro do gerenciamento de riscos, e outras atitudes que têm que ser feitas antes. Quer ver um exemplo? Nós já temos previsto, pergunta no CEMADEM, né,
nesse ano vai começar uma das maiores secas da história do Pantanal e da região norte. Cadê as providências já para prevenir, né, que isso aí se transforme em incêndios, né, incêndios que vão destruir aquele bioma tão importante? Então, isso a gente tem que aprender a fazer no Brasil. Eu vou falar uma coisa que eu às vezes faço com os prefeitos. Eu falo assim, olha, você tem planos de contingência na sua cidade? Não tem? Então, primeiro você faz os planos de contingência, depois a gente vem aqui discutir sobre emendas, essas coisas. Entendeu? A gente precisa trazer isso aí, é a mudança de cultura no Brasil, né? E eu acho que esse desastre que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul está acontecendo, porque não acabou, esse negócio vai longe. E vai acontecer em outros lugares, porque mudanças climáticas vão fazer duas coisas: aumentar a frequência, aumentar a intensidade. Então, se a gente não estiver preparado, muita gente vai morrer. Recuperar cidade, casa, ponte, essas coisas a gente recupera, né? Dinheiro. Uma vida perdida você não recupera mais. Então a gente precisa trabalhar e muito seriamente com essas coisas. Senador, o ex-presidente Bolsonaro ele está inelegível, por mais que exista uma esperança de alguns do grupo da direita de que isso possa ser revertido. No cenário atual, isso é improvável, né? Claro que a política muda, né? Mas como é que o senhor vê hoje a posição, o posicionamento desses atores em relação a serem o braço de Bolsonaro, do bolsonarismo, a partir de agora, como protagonista, né? A eleição é 2026, tá, mas a gente sabe que a eleição ela começa no primeiro dia, depois, quando acabou a última. Como é que o senhor avalia esse cenário? Olha, uma coisa você já falou, que tem um certo tempo, e a política ela evolui demais, né? As coisas evoluem dentro da política de uma maneira, muitas vezes, inesperadas até. Então, uma das possibilidades, existe a possibilidade dele não ser inelegível? Existe, né? É baixa talvez, mas existe essa possibilidade. Agora, uma das coisas interessantes no ponto de vista da direita, eu não gosto de falar bolsonarismo, que parece que todo mundo é igual. Para mim, não. Eu acho que do ponto de vista da direita, nós temos, e isso foi uma coisa boa que o presidente Bolsonaro acabou criando, ele trouxe outras lideranças, outras pessoas que podem, né, cumprir ali essa função também na eleição. Um deles, né, o nome primeiro que a gente sempre fala é do Tarcísio, lá em São Paulo. Ele, governador, está fazendo um governo bom lá em São Paulo. Eu acredito que teria condições. Tem muita gente que acha que não, ele deve continuar no estado de São Paulo, que também eu sou de São Paulo, né, então eu tenho essa... eu acho que é muito bom para o estado também. Tem outros nomes, como o Zema, tem o Caiado, né? Então, surgem vários nomes em torno disso aí que podem também. E tudo isso tem que ser feito, essa avaliação. Tudo vai depender da performance do governo atual também, na área econômica, por exemplo, que não está bem. E isso você sabe que a área econômica muda muito essas perspectivas, né? Talvez seja o carro-chefe ali para mudar a visão da população, porque quando dói no bolso, né, uma economia ruim para o país, aumentando a inflação, aumentando o preço, né, das coisas do dia a dia, isso acaba mudando a opinião mesmo daqueles que votaram, né, no Lula, por exemplo. Pode ser que mudem de opinião, e muita gente vai mudar de opinião com isso aí. Então a gente tem que analisar mais para frente, talvez um governo mais pragmático. Eu acho que o Brasil precisa sair, na verdade, dessa polarização completa. Se a gente quiser ter sucesso num país, a gente precisa unir esse país, precisa trazer todo mundo na mesma direção, uma bandeira só, né, e trabalhar juntos para o país ter sucesso. E isso exige procedimentos e maneiras de pensar mais pragmática, né? Ver os países desenvolvidos. Vou puxar um pouco a sardinha para da ciência aqui. Ver os países desenvolvidos. O que eles têm em comum? Não é língua, não é raça, não é região geográfica, nada. O que eles têm em comum é o seguinte: todos eles souberam investir em educação, de novo, pragmática, focada, ciência, tecnologia e inovação para desenvolver essas ideias e transformá-las em produtos, né? Nota fiscal, emprego, e depois um ambiente de negócio favorável para que você tenha o desenvolvimento de empresas no país e que elas tenham sucesso. E o governo enxuto. Quanto menor o governo, menos gastos do governo, melhor. O governo tem que sair da frente disso. Quem produz emprego é o setor privado. A gente tem que ajudar o setor privado a ter sucesso
né? Juntar, por exemplo, a gente tem uma reforma tributária chegando aí pela frente e a gente vai ter que regulamentar essa reforma. E para fazer isso da forma correta, a gente tem que pensar muito bem aí, e o governo tem que pensar muito bem, que aumentar tributo é a pior forma de você aumentar a arrecadação, porque você quebra as empresas, você perde empregos, e isso é péssimo para o país e para o próprio governo. Então é bom que eles comecem a repensar nessa política econômica e não pensar que vai corrigir assumindo a política monetária também, para baixar juro forçadamente, que esse foi o caminho que deu errado em todos os países que entraram praticamente em falência. Senador, uma última questão que não dá para a gente não entrar, que é o seguinte. Bolsonaro perdeu a eleição por muito pouco. Na verdade, se achou que ele iria, pelo menos a equipe ali, o próprio Bolsonaro, se achou que ia ganhar aquela eleição o tempo todo, acabou perdendo por muito pouco. O que levou à derrota do Bolsonaro na avaliação do senhor? Eu sou um dos que achava que ele venceria a eleição. Eu rodei muitos lugares no Brasil com ele, né? Fui junto, eu vou junto em alguns eventos, né, também. Você vê o carinho da população, esse carinho, ele tem ainda esse carisma com a população, o que eu não vejo, por exemplo, o Lula, na maior parte, poder sair aí pela rua e fazer exatamente as mesmas coisas que ele faz. O que nos dá aí essa ideia de quanto que essa eleição foi ali, né? Então, praticamente dividiu o país em dois, né, em termos de votação. E é difícil dizer o que aconteceu, eu comparo muito com a parte de aviação, né? Quando você está alto, a pista lá embaixo, você pode mexer bastante a asa, quando vai chegando próximo ali da pista, as correções são pequenas, qualquer erro você cai fora da pista. E é difícil de avaliar isso aí. Eu acho que talvez alguém que seja mais focado em eventos políticos ali naquela época, talvez tivesse uma resposta melhor. Mas eu, sinceramente, achava que ele ia ganhar. Senador, queria agradecer muito aqui a presença aqui com a gente no SBT News, no Poder Expresso. Espero ter outras oportunidades com o senhor. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns.